O governo de Minas Gerais anunciou ações para amenizar os impactos do tarifaço ao Estado, principalmente para o setor produtor de café. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Governador, queria, antes da gente entrar propriamente dito nas medidas aí para o setor do café, qual é a sua impressão desse tarifaço à medida em que a gente teve alguns produtos isentos, entre eles o ferro Gusa, que é muito importante para o seu estado também. Ficou menos pesado que o imaginado? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Soraya. Bom dia para todos que nos acompanham. Agradeço muito a participação. Realmente, o tarifaço tem um impacto muito grande no Brasil, já que os Estados Unidos é um grande comprador de produtos produzidos no Brasil e também aqui em Minas Gerais. As exclusões anunciadas, propostas ontem, amenizam razoavelmente o problema, mas ele não desapareceu. Nós vamos continuar enfrentando dificuldades, muito em virtude dessa postura, principalmente do presidente Lula, de estar tendo essa argumentação contra o dólar, um discurso anti-americano, anti-ocidente, e essa proximidade enorme, desproporcional, com ditaduras, com países que não prezam a democracia. É o preço que o Brasil começa a pagar, não sabemos se esse preço vai aumentar, em virtude desse posicionamento totalmente equivocado. E lembrando que o Brasil, no passado, sempre foi um país que se relacionou bem com todos os demais do mundo. Mas, infelizmente, nessa gestão Lula-PT, nós estamos tendo uma proximidade desmedida com esses países que são totalmente desalinhados de práticas democráticas, não são países cristãos, não têm nenhuma afinidade, inclusive geográfica, com o Brasil. E ficar agora acompanhando. Aqui em Minas nós temos feito tudo para amenizar esse impacto. Ontem estive aqui reunido com empresários, com líderes de setores e já disponibilizamos aqui algumas medidas que já estão, inclusive, em vigor, como a liberação de R$100 de crédito de ICMS que as empresas têm e que levariam um bom tempo para serem ressarcidos. Nós vamos fazer isso num prazo curtíssimo para dar um alívio às empresas exportadoras para os Estados Unidos que foram afetadas. Além disso, estamos disponibilizando R$200 milhões pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com taxa de 0,9% para esses empresários que também estão sendo afetados. E vamos estar acompanhando. Talvez mais medidas sejam necessárias, dependendo do desfecho. Governador, bom dia para o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista. O senhor já deve ter escutado, claro, do setor produtivo, qual que é a maior demanda, deles a curto e longo prazo. O que mais eles pedem para o governo estadual nesse momento? O que eles mais pedem é acabar com a retaliação, Soraya. Só que quem tem hoje autonomia para fazer isso e, infelizmente, não está fazendo é o governo federal. Os governadores, os parlamentares têm se mobilizado, mas quem representa o Brasil perante outros países é o Itamaraty, é o presidente. E até o momento o que nós estamos vendo é um aumento de temperatura e pressão. O presidente, em vez de dialogar, de se propor a ir, a sentar, tem feito um discurso anti-Estados Unidos, continuando com uma postura que, no meu entender, só contribui para agravar a situação. E nós aqui estamos fazendo o possível, mas realmente não está sendo, vamos dizer, fácil estar conduzindo esse problema, já que nós não temos procuração para estar resolvendo isso, nós governadores. E lembrando que o Sul e o Sudeste são os estados mais atingidos por essas medidas.
Governador, falando um pouco, pensando já para as eleições, de 2026, governadores cotados para disputar o Planalto, como é o seu caso, têm dito que a direita terá uma unidade lá em 2026, Mas o tarifaço acabou gerando algumas rusgas, principalmente entre Eduardo Bolsonaro, Tarcísio. Esse pode, na sua avaliação, ser um fator que pode provocar um racha? Muito confiante. O cenário que se desenha é que a direita terá alguns candidatos no primeiro turno, e conversando com o presidente Bolsonaro há 15 dias atrás, ele inclusive concorda que isso é o melhor, já que isso vai amealhar, trazer mais votos para a direita. E no segundo turno, com toda certeza, a direita vai estar unida em torno do candidato que passar para o segundo turno. Eu visualizo esse cenário. Estou muito confiante, porque o governo Lula está plantando o desastre. Nós vamos ver a repetição de 2015 e 2016, que foi a maior recessão da história do Brasil, enquanto todo o resto do mundo crescia. Esse crescimento que aconteceu ano passado, está acontecendo, é via anabolizante. Não é um crescimento sustentável e muito menos saudável. Perfeito. Governador, a gente tem 1 minuto e eu gostaria que o senhor usasse aí todo o seu poder de síntese para a gente fechar a nossa conversa aqui. Quando o senhor cita que o Brasil aproximou-se de ditaduras, que efetivamente falou contra o dólar, o senhor entende então que as medidas adotadas pelo Donald Trump são mais políticas do que necessariamente econômicas? Rapidamente, por favor. Bom, o que eu visualizo é o seguinte: esse discurso do presidente Lula contra a ordem mundial não é de hoje, e isso fez os ânimos irem se exaltando ao longo do tempo, e tudo tem limite. O que os países dos BRICS têm em comum? São países cristãos? Não. São países que estão numa mesma região geográfica? Não. São países que compartilham valores democráticos, que inclusive o PT exalta tanto? Não. Os países dos BRICS têm, me parece, que um interesse que é questionar, o sistema econômico que não foi construído por ninguém, ele ocorreu ao longo da história, e principalmente questionar Estados Unidos e Europa, e se aproximar de países que, muitas vezes, como eu disse, têm sistemas ditatoriais. Então, isso, com toda certeza, tem um peso, e o presidente Trump está usando a força econômica dos Estados Unidos para que o Brasil reconsidere isso. O Brasil, mais uma vez, sempre teve um relacionamento bom com os países no mundo. Pela primeira vez, nós estamos assistindo um presidente começar a afrontar outros países, como o presidente Lula tem feito. Okay. Então, eu vejo que o presidente Trump tem usado, tanto de questões econômicas quanto políticas, para estar tentando, reconduzir o Brasil para um lugar de onde ele sempre deveria ter ficado e nunca ter saído, e que, infelizmente, o presidente Lula e a diplomacia do PT têm tomado um rumo totalmente equivocado. Governador, muito obrigado, um bom dia ao senhor, hein?